Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Ti, Senhor. Aleluias. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor para sempre. Aleluias. Amém? Diga para essa pessoa perto de você: agora é hora de ofertar, de dizimar. Diga: não é para pagar a bênção, ou a cura, ou a libertação. Diga: eu vou ofertar em obediência. Não é para pagar a bênção, é em obediência. Amém, irmãos? É o que nós faremos agora. Nós vamos obedecer a palavra do Senhor. Nós vamos ofertar, nós vamos dizimar, nós vamos semear nessa hora. Olhe para mim. Mas entenda, irmãos, compreenda. O entendimento disso faz com que a gente se manifeste. Porque se você tiver o cuidado de observar, se você tiver o cuidado de observar e ser verdadeiro, você vai ver que a maioria dos ditos entre aspas evangélicos, você vai ver que esses ditos evangélicos, eles não são evangélicos. Eles estão atrás de uma filosofia que venha facilitar a vida humana, a vida carnal, a vida biológica. Estão atrás de uma ideologia que venha trazer lucro. Por isso, você vê como é que as pessoas fazem. Como é que você veio aqui? Como é que você estava quando você veio aqui? E quando veio aqui, o que você ganhou? O que você recebeu? Como é que está a sua vida agora? Antes como é que era e agora como é que é? Só que aí, em vez de falar da salvação, do perdão dos pecados, da certeza de salvação, a pessoa fala: eu não tinha carro, agora tem carro. Eu não tinha casa, agora tem casa. Irmãos, então o evangelho é para isso então? Se o evangelho é para esse tipo de coisa, então o rico não pode vir aqui, irmãos. Se o evangelho é para dar carro, casa e dinheiro, então o rico não pode vir aqui. Ele já tem. Então você veja que passa-se uma mensagem equivocada. Passa-se uma mensagem não bíblica. Porque você vê o testemunho eu vim aqui pobre, agora estou rico. Eu vim aqui quebrado, agora não estou quebrado. Eu cheguei aqui, não sei o que, agora não estou mais. Mas não fala que eu era pecador, que eu era viciado, que eu era um drogado, que eu era sem Deus, eu era sem paz, eu era sem alegria, e agora eu tenho paz. Isso você não ouve. Isso como centro do testemunho você não ouve. Você ouve isso como consequência depois. E o evangelho veio para nos libertar. Jesus veio para nos perdoar, nos tirar do inferno e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Amém? Então, por isso que você tem que entender isso. Eu vou ofertar porque a Bíblia manda, porque a palavra ensina. Eu não vou ofertar para ganhar dinheiro. Eu vou ofertar porque a palavra me ensina. E isso é ser cristão. Isso é ser cristão verdadeiro. O resto não tem nada a ver com Deus, não. Amém? Tá bom assim? Então pega a sua oferta, pega o seu dízimo, a sua semeadura agora. Pega o seu dízimo, a sua oferta, a sua semeadura. Em nome de Jesus, pegou? Levanta a sua mão direita, fecha os seus olhos e vamos orar antes de vir ofertar. Levanta a sua mão direita e fecha os seus olhos. Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de ofertar, de dizimar, de semear em Tua presença, de poder obedecer a Tua palavra concernente à nossa vida material e financeira. Seja com a Tua igreja, seja com o Teu povo, abençoa, prospera, fortaleça, dê sabedoria para os Teus filhos, meu Pai amado, nesse mundo presente, em que a gente precisa semear e colher, em que a gente precisa de dinheiro, precisa de bens, Senhor, para negociar e para se alimentar e para existir nesse mundo, Pai. Nos ajude e nos dê sabedoria para conquistar essas coisas também, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode sair do seu lugar, trazer a sua oferta, trazer o seu dízimo, a sua semeadura, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Glórias ao Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Aleluias. Glórias ao Senhor para sempre. Aleluias. Te adoramos, Jesus. Venha você que não veio, traga a sua oferta, traga o seu dízimo, traga a sua semeadura, traga aquilo que você tem separado para esse momento.
Que o Senhor te abençoe, que o Senhor prospere a sua casa, que o Senhor prospere a sua família, que você seja abençoado, em nome de Jesus. Venha você que não veio, seja abençoado, seja próspero, seja uma bênção. Aleluias. E vamos celebrar o Senhor nessa hora, vamos exaltar o Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória. Aleluias. Via viva, via viva, faz o chama apagada acender. Via viva, via viva, faz o brilho da tua glória aparecer. Via viva, via viva, faz a chama apagada acender. Via viva, via viva, faz o brilho da tua glória aparecer. Vem sobre mim, vem sobre mim, como um rio forte enche este lugar. Vem sobre mim, vem sobre mim, sopra as brasas do meu coração. Deus, ao santíssimo lugar, vem me levar. Quero te ver, te ouvir. Deus, traz teus anjos e incender este lugar. Via viva, via viva, faz a chama apagada acender. Via viva, via viva, faz o brilho da tua glória aparecer. Via viva, via viva, faz a chama apagada acender. Via viva, via viva, faz o brilho da tua glória aparecer. Vem sobre mim, vem sobre mim, como um rio forte enche este lugar. Vem sobre mim, vem sobre mim, sopra as brasas do meu coração. Deus, ao santíssimo lugar, vem me levar. Quero te ver, te ouvir. Deus, traz teus anjos e incendei este lugar. Deus, ao santíssimo lugar, vem me levar. Quero te ver, te ouvir. Aleluias. Oh, glória. Aleluias. Glória a ti, Senhor. Oh, aleluias. Santo, santo, santo. Aleluias. Oh, aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Oh, glória a ti, Jesus. A Ele a honra, a glória para sempre. Oh, nós te adoramos, Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor.
Glória a Deus. Aleluias. Amém, irmãos? Assentai-vos, amados, em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 6. Glória a Deus. Capítulo 6. Vamos mudar de peça hoje. Por favor, o ventilador. Efésios capítulo 6. Glória a Deus. Amém? Versículo de número 16. Aqui nós estamos vendo que as peças que compõem a armadura de Deus. O Senhor nos manda, primeiro nos orienta, depois Ele nos ordena para que usemos a armadura de Deus. Diga a armadura de Deus. Diga a armadura de Deus. Diga todo cristão é um guerreiro. Diga todo cristão é um guerreiro. É ou não é? É ou não é? Se você ver aí no versículo 12, né? Aí mesmo no 6:12, porque não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, né? Como é que os principados agem? Nem é contra ele pessoalmente, mas contra os pensamentos, as insinuações, os ensinos que esses demônios trazem. Amém? Então todo cristão é um guerreiro. Agora, o cristão pode falar: não, não sou, eu sou da paz. Bom, então tem alguma coisa errada aí, porque Jesus é o comandante de um exército. Aí você fala assim: não, eu sou da paz porque Jesus era da paz. Bom, então você tem que ler a Bíblia com mais cuidado. Realmente ele é o príncipe da paz. E para que haja paz, primeiro tem que haver guerra. E lá no capítulo 12 de Mateus, ele fala bem assim, ó, é um dos textos que você não pega: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer espada. Isso é Mateus 12. Tá ok? Ah, mas está escrito que ele é paz. Tá? Sim. Qual é a nação, irmãos? Qual é a nação, potência do mundo, que não tem um grande exército por trás? Está em paz porque todo mundo sabe que não mexe ali não. Não mexe ali não, está em paz. Mas tem um grande exército. Está em paz porque tem um grande exército. Todo cristão é um guerreiro. Ah, eu não sou não. Então você não é cristão. Todo cristão é um guerreiro. E esses guerreiros têm um comandante. O nome dele, Jesus Cristo, o Senhor. Amém? Tudo bem até aqui, não? Então tá bom. Aí então ele nos ordena que usemos a armadura. Essa armadura é composta de peças. Primeira peça, a verdade. A segunda peça, a couraça da justiça. A terceira peça, o evangelho da paz. A quarta peça, o escudo da fé. A quinta peça, o capacete da salvação. Verso 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do, que é a, viram? E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a sexta peça. Antes de continuar, eu devo dizer para vocês que eu tenho assim uma atenção para os números da Bíblia. Eu não creio em numerologia, mas existem na Bíblia assim certos números que eu fico assim olhando. Assim, é coisa minha. Tá? Número 7 na Bíblia, número 6. Sabe o que é número 6 na Bíblia? Número de homem. 6 é número de homem. Aí por quê? Bom, para começar a conversa, porque o homem foi feito o quê? Em qual dia? Sexto dia. Tá certo? É o dia do homem. Por isso lá em Apocalipse diz assim: o número da besta é 666. O que você entende? É um homem. É um homem supervalorizado, com algum poder. É um homem. 666 é número de homem. E os cristãos, alguns cristãos antigos tinham medo do 666. É apenas homem. Só que é um homem diferenciado, com alguma coisa que ele aprendeu, com alguma aliança com Satanás. É isso.
Só para começar a conversa, que não é o nosso alvo aqui hoje, uma escatologia. Mas os números me chamam a atenção. Por que eu estou falando do número? Porque sexto lugar, a palavra de Deus. Sexto lugar aqui está a espada do Espírito. E eu devo dizer-lhes o seguinte, que é a principal peça. Tudo bem? A palavra de Deus é a principal peça. Pastor, mas se fosse principal, não deveria aparecer primeiro? Bom, o que é mais importante? O homem ou a maçã? Tem alguém que gosta de maçã aí. O que é mais importante, o homem ou a mexerica? O homem ou o arroz? O homem ou o pé de jaca? O homem é mais importante. Mas o que foi feito primeiro? As árvores frutíferas. Então é uma questão de administração divina e de pedagogia divina. O homem não foi feito no sexto dia, porque se fosse feito no primeiro, o que é que esse abençoado iria comer, irmão? Então Deus é um Deus inteligente. Se o homem fosse feito sem nada na terra, primeirão faz um homem. Aí o Criador ia estar assim, vixe, o que eu vou dar de comer para esse abençoado agora aqui? Eu não plantei ainda. Então pedagogicamente, irmãos, administrativamente, Deus faz o quê? O sol, a lua, as estrelas, o vento, a água, a peixe, árvores frutíferas e tudo mais. Para depois ele fazer a peça principal. Qual é a peça principal de Deus, irmãos? Diga o homem. Tudo bem que esse homem também acaba sendo o pior de Deus também. É ele que arrebenta com tudo, que desgraça a terra, que arrebenta com a terra. Por isso esse homem que não temer a Deus, ele não vai morar com Deus. Tá bom? Bom, tudo isso para dizer que não é porque aparece aqui em sexto lugar que não é o mais importante. É o mais importante. Por quê? Porque a primeira peça é a verdade. Aonde que está a verdade? Na palavra. A segunda peça é a couraça da justiça. Onde é que eu vejo a couraça da justiça? Na palavra. A terceira peça é o evangelho da salvação. Onde é que está o evangelho da salvação? Na palavra. A outra peça é o escudo da fé. Da onde que vem a fé? Da palavra. A outra peça é o quê? Qual que vem a outra peça? O escudo da fé, ou capacete de salvação. Aonde que está a salvação? De que fala de salvação? Na palavra. Então por isso, o mais importante é a espada do Espírito. Tá bom? Aí eu já comecei essa palestra na quarta-feira. E eu vou seguir mais ou menos o mesmo esquema. Vamos ler aqueles textos e vamos abordar outros. E vamos trazer alguns apontamentos, alguns problemas. Aqui fala que tomai também o capacete da salvação, o escudo da fé, o capacete de salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a sexta peça da armadura é o quê? A palavra de Deus. Diga a palavra de Deus. Qual é a sexta peça da armadura de Deus? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem um cognome: espada do Espírito. Lá em Apocalipse está escrito assim, você se arrependa, senão eu virei contra ti com a espada da minha boca. Como é que ele virá a nós? Com a palavra. Lá em Apocalipse, na batalha do Armagedon, uma batalha que vai haver nos fins dos tempos. Você vai ler isso em Tessalonicenses, em Coríntios capítulo 15, você vai ver isso. A batalha do Armagedon, que às vezes Hollywood, o cinema tenta fazer e não faz nada que presta. Não sabe, porque não conhece Bíblia. Lá no Apocalipse está falando que naquela batalha o Senhor vai vencer todos os inimigos com a espada que sai da boca dele. Como é que é isso? A palavra de Deus. Como é que foi que Jesus venceu o Satanás lá no monte da tentação? Como é que foi? Dizendo está escrito. Então foi com a palavra. Amém. Como é que você vai vencer as tentações? Com a espada do Espírito. Como é que você vai vencer as provações? Com a espada do Espírito. Como é que você vai vencer o pecado, a fraqueza, os delitos? Com a espada do Espírito.
Portanto, a espada do Espírito, irmãos, é de máxima importância na vida de um cristão. Não dá para ser cristão sem a sua espada. Quem é que ousaria ir para uma guerra sem a espada, se só houvesse espada como arma? É de suma importância a espada do Espírito. Amém? Como disse, comecei isso na quarta-feira, vamos continuar. Então vamos ler aqueles textos de novo. Abra a sua Bíblia em Romanos no capítulo 8. Vamos abrir a Bíblia em Romanos no capítulo 8. Os irmãos que não vieram na quarta-feira, vai aprender. Os que vieram, vai reforçar o que aprenderam. Romanos no capítulo 8, no versículo 1, rapidamente, abra a sua Bíblia. Se você não conseguir achar rápido, só escute então. Escute. Capítulo 8 de Romanos, versículo 1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quantos de vocês o versículo 1 acaba aí? Levante a mão. Está vendo? Quantos o versículo 1 ainda continua com outra parte? Levante as mãos. Tá bom ou não? O que está faltando então? Olha só, os quais não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vocês viram então? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso mentalmente, gente, traz-nos a mensagem que é só falar: Jesus, me recebe. Não. Quando eu digo que eu estou em Cristo, existe uma forma de andar, uma forma de viver, uma conduta a praticar. O que é estar em Cristo Jesus? É não andar na carne, sim andar no Espírito. Olha como isso é importante, irmão. Eu estou em Cristo Jesus. Eu escrevi o nome dele aqui na minha testa. Eu tenho ele aqui tatuado no meu antebraço. Eu tenho aqui ele tatuado na minha perna. Eu tenho aqui. Você está entendendo? Falta. Outro texto. Vamos lá. Lucas capítulo 4, verso 4. Rapidamente. Lucas 4, 4. Lucas 4, 4. Lucas 4, versículo 4. Diga bem alto: a espada do Espírito. Muitos não estão usando, sabia? Lucas 4, 4. E Jesus respondeu dizendo, está, nem só de pão viverá o, olha para mim aqui todo mundo, olha para cá, a mesma coisa que eu fiz quarta-feira, nem só de pão viverá o, agora complete sem olhar para a Bíblia, mas, de novo, nem só de pão viverá o, mas, então olha se na sua Bíblia tem essa parte final no verso 4, vê se tem o verso final, o finalzinho tem. Quantos não tem o finalzinho? Levanta a mão. Não tem, né? Baixa as mãos. Quantos tem o finalzinho aí? Levanta a mão agora. Irmãos, e agora? Nem só de pão viverá o homem. E daí fica aberto. Nem só de pão viverá o homem. Lógico que não. Ele vive de ar também, ué. Ele vive de descansar, de sono. Mas aí tem do que vive. Alguém pode falar assim, ó, nem só de pão vive o homem. Lógico, eu não só como e bebe e dorme, ué. Tem alguns que são aqui, come, bebe e dorme, né? Até que tem aqui alguns aqui que é come, bebe e dorme. Mas geralmente, não, né? Nem só de pão viverá um homem, é grande coisa. Quem não sabe disso, né? Nem só de pão, não, quem não sabe disso? Então não sabe disso. Mas aí tem um complemento. Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então não é só isso, irmão. Eu vivo da palavra de Deus. Eu vivo do que Deus diz. Irmãos, olha como isso é sério. Olha como isso... pastor, mas isso aqui não é uma coisinha não. Isso não é uma coisinha. As pessoas que tiraram isso daí, não a gráfica não, mas assim, olha, há séculos. Sabe de onde vem isso, irmãos? Lá do século 2. Desde o século 2 tentavam fazer isso. Entender? Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Vamos seguir aqui a ordem aqui. Então, nem só de pão viverá o homem, ponto final. Não, ponto final nada.
mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E isso aí já é uma citação de Deuteronômio 8. Não é coisa que Jesus inventou. Ele já estava citando a Escritura no passado. Então pense, por que será que na minha Bíblia não tem? Você por acaso iria para uma batalha com uma espada sem afiada e sem ponta? Você iria para uma batalha? Imagina você querendo cortar um leão e a espada não corta. Ai de você. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O Mateus 9, você está aí perto, volta um pouco para trás agora. Mateus 9. Mateus 9. Mateus 9. Versículo 12. Mateus 9, 12. Pronto? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas quantos o versículo acaba aí? Levante as mãos. Quantos o versículo acaba aí? Levante as mãos. Abaixa as mãos. Quantos o versículo continua? Levanta a mão. O que tem depois? Ao arrependimento. Olhe para mim agora, por gentileza. Eu não vim chamar justos, mas os pecadores ao arrependimento. Qual o problema, pastor? Qual o problema, meu irmão? Qual o problema? Que a pessoa mal intencionada, ela fala assim: ah não, Jesus quer andar comigo. Por que com você? Porque eu sou pecador. Olha, irmão, não, eu sou de Deus. Por que você é de Deus? Ah, eu sou de Deus porque Jesus gosta de andar com pecadores. Gosta? Gosta de andar com pecadores? Mas é fácil concluir isso, irmãos. Isso porque você nem está com a linguagem de hoje. Porque se você pega a linguagem de hoje, tudo que vem antes está errado. Errado não, está equivocado. Vamos arrumar aqui. Então veja, isso aqui é muito sério. Ah, Jesus, está escrito que Jesus não veio chamar os justos, mas sim os pecadores. Agora eu te pergunto, vamos trazer novos textos hoje. Agora eu te pergunto, irmãos, o que está por trás disso, irmãos? Irmãos, você quando você erra, eu erro, você também erra. Você também erra, eu erro. Quando a gente peca, eu peco, você peca, irmão? Nós pecamos. Quando a gente erra, se a gente tiver um coração reto, se você tiver um coração reto e ama o Senhor, você quer que Deus te fale, sim ou não? Você quer que Deus te corrija, sim ou não? Se a gente é meio picareta, se você é uma pessoa que peca como eu peco, que erra como eu erro, que falha como eu falho, mas você já é meio picareta, mal acostumado, gosta de ensaboar as coisas, você não quer ser exposto. Você, pelo contrário, você vai na Bíblia assim, mas será que Deus disse isso mesmo? Será que não tem um novo caminho aqui para mim? Será que eu não posso continuar com a minha mulher e com mais uma namoradinha assim, sem muita seriedade? Mas será que eu não posso assim, orar de vez em quando ao Senhor, mas de vez em quando assim, eu cometer um delito? Será que não pode? Se a gente é meio sem vergonha, irmãos, a gente procura na Bíblia alguma coisa para nos safar. Diga, nos safar. Diga de novo, nos safar. Irmãos, quem se safa é o quê? Um safado. Não, é isso mesmo, não é brincadeira não. A pessoa que se safa, entendeu? Ela é um safado. Ele se safou. Entendeu? Amém? Safado. Ele se safou. Alguém pensa que safado é um palavrão. Não, ele se safou, né? É igual alguém que embriaga, é embriagado. É assim, embriagado. E quem se safa é safado.
E a gente gosta de se safar. Eu gosto, irmão, vamos falar a verdade aqui. Não é bem isso. Jesus, ele vai dar um jeitinho lá, né? No fim de tudo, Jesus é amor. Ele vai dar um jeitinho. Bom, ele é amor mesmo. Por isso ele fala: eu vim chamar pecadores, sim. Eu vim chamar os pecadores mesmo ao arrependimento, para mudar de vida. Irmãos, para quem interessa uma Bíblia assim, irmãos? Para quem interessa uma Bíblia que falta as coisas principais, irmãos? Para quem interessa? Para aqueles que não querem andar na pureza do Evangelho, irmãos. Para aqueles que não desejam andar na pureza da palavra, irmãos. Para aqueles que querem ter uma vida dupla, querido. Para aqueles que não querem levar a sério. No mundo de hoje, os evangélicos de hoje está complicado, irmãos. É cada coisa que você vê. Levar a sério, ninguém leva. Agora, colocar um ringue dentro da igreja, coloca. É um ringão para lutar MMA dentro da igreja. Levar a sério, ninguém leva, irmãos. Mas descer, pastor descer de helicóptero na igreja, eles descem para parecer um showman. Isso ninguém quer. Levar a sério não se leva. Mas colocar uma prancha de surf lá, para parecer que é descolado, todo mundo quer, irmão. Aí vem o irmão, aí eu fui na igreja agora, foi uma igreja interessante, tinha uma prancha de surf, eu fui lá também algumas vezes, irmão, quando eu viajo eu vou também. Mas você precisa perguntar, que seriedade tem? Irmãos, a gente não quer saber de uma Bíblia que trata do nosso caráter. É só mexer com a aparência e tá bom demais. Então é preciso tomar cuidado. Eu vou ler uns textos novos hoje, eu li mais na outra vez, mas hoje vamos mudar um pouco mais. Vamos mudar um pouco mais. Olha uma coisa séria aí. Vou pular algumas aqui, vou resumir aqui. Abra sua Bíblia em João capítulo 6. Novo texto, esse aqui não teve. João capítulo 6. João capítulo de número 6. E por isso eu reforço mais uma vez, pregadores, não baseia seu sermão, sua pregação em uma palavrinha ou em um texto só. Não baseia. João 6, 47. João 6, 47. Na verdade vos digo que aquele que tem a vida. Quantos de vocês, agora vocês vão ficar de pé. Os que estão assim, os que têm a Bíblia, que está como eu li, se coloquem de pé. Os que está como eu li. Poxa, que montão. Está assim na sua Bíblia? Está assim? Na verdade vos digo que o que crê, aquele que crê tem a vida dentro. Está assim? É. Então beleza. Assentai vocês e fica de pé o que está diferente. Fica de pé o que está diferente. O que tem na sua Bíblia que não tem nos outros? Aquele que crê em mim. Será que isso tem alguma importância, irmãos? Pode sentar, gente. Aquele que crê em mim é aquele que crê. Será que isso tem alguma importância? Será que isso pode deixar para lá, irmãos? Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Vamos tirar em mim. Aquele que crê tem a vida eterna. Isso é bom para quem, irmãos? Isso é bom para o budista, para o espírita, para o candomblessista. Isso é bom, irmãos, para qualquer um, menos para cristão verdadeiro. Porque cristão verdadeiro sabe que somente a fé em Cristo, em Jesus, salva. Um cristão verdadeiro sabe que somente a fé em Cristo, sem necessidade de mais nada, só a fé em Cristo, uma fé que a palavra coloca em ti, é que você é salvo. Será que tem problema tirar isso da Bíblia, irmão? É só uma palavrinha em mim. Eu não sou índio mesmo, né? Eu não sou índio. Mim, cacique Juruna. Mim. Eu não sou índio. Vamos tirar o mim. Será que tem problema, igreja? Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não é aquele que crê, irmão. Porque, irmão, agora olha o perigo. Isso eu vou falar mais tarde, mas vou dar uma pinceladinha agora. Olha só.
Olha aqui, presta atenção. Lá em Tiago, no capítulo, eu acho que 4, não me recordo agora que eu não preparei isso para hoje. Lá diz que os demônios, quem sabe? Creem. Então os demônios têm a vida eterna. Você vai para o céu e chega lá, vai dar graça e paz para o capeta. E aí, Lúcifer, beleza? Beleza? Por que você me tentou assim, cara? É isso, irmão? Será que nós vamos para o céu junto com o diabo, os demônios, o Exu caveira, Exu sem caveira, axé? Irmãos, será que não tem problema, irmãos? A sexta peça da armadura de Deus é a espada do Espírito. Mas nós temos aqui algumas espadas. Essa minha aqui, essa que eu estou usando, essa daqui, que eu não estou usando, é igual a de vocês. A que eu estou usando aqui em cima é uma espada mais afiada, concorda comigo? Essa aqui não é tão afiada. Essa aqui não tem mim também não. Essa aqui não tem arrependimento, né? Eu uso essa aqui porque eu já sou meio, a idade chegou, eu sou meio ceguinho, a letra aqui é grandona, então eu uso isso aqui, né? Mas sabe o que é? Será que não tem problema, meu querido irmão? Será que isso deixa para lá? Será que os irmãos que morreram no passado, será que os irmãos que morreram por causa de Jesus iam nos aprovar, queridos? Então que cristãos somos nós? Que cristão é você? Eu não vou ler agora não, eu vou passar para outra, vou dar uma outra informação agora, mas vamos lá sim, vai. Marcos capítulo 10, a gente fecha, Marcos 10. Vai para Marcos 10. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Amém? Marcos 10, versículo de número 24. Amém? Acharam? Marcos 10, 24. E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que possuem riqueza entrar no reino de Deus. Vou ler aqui na outra aqui. Marcos 10, 24. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhe: filho, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. A outra: quão difícil é entrar no reino de Deus, o rico entrar no reino de Deus. Quem tem aí, irmãos? Quem tem aí? Quão difícil é para os ricos entrar no reino de Deus? Levante as mãos. Quanto tem isso aí? Entrar no reino de Deus. Baixe as mãos. Quantos tem aí? Quantos tem aí? Quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus? Qual o problema disso aí também, irmãos? Bom, o problema é o seguinte: quão difícil é para os ricos entrar no reino de Deus? O bicho está lascado. Não entra, o rico não entra. O rico não entra. O rico não é salvo nunca. Agora, dizer quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus faz toda a diferença. Pastor, o que está por trás disso? O que está por trás disso é a contradição da Bíblia, porque ela não se contradiz, irmão. Se para Deus não tem acepção de pessoas, tem acepção de pessoas para Deus? Se não tem para Deus acepção de pessoas, como é que ele fala que o pobre é salvo e o rico não é? Para ele não tem acepção. O que o texto quer dizer aqui é que ninguém, para ninguém é possível, é tudo impossível, que tudo depende de Deus. Mas quando a pessoa fala assim: olha, para quem
confia nas riquezas, aí a gente assimila com mais facilidade. Aí dá até para você querer ficar rico, né, irmão? Porque do contrário, né, eu não vou ficar mais rico, eu não vou querer mais, não vou trabalhar, não vou mais nada. Mas se é para aqueles porque eu posso ter riqueza e não confiar nela. Então, queridos irmãos, por que essas coisas acontecem? Pastor, então eu tenho que rasgar a minha Bíblia? Não. Agora veja, olha para mim aqui, quando você for mexer com o seu caráter e você for para a Escritura, não vá para uma só. Procure outras versões. Tem várias versões, né? Tem várias. Você vê aí parafraseada, a Bíblia, a Mensagem, King James, que eu falei King Jones semana passada e ninguém me corrigiu. Quem me corrigiu não ouvi. É o King James. Tem a Almeida atualizada, a Almeida fiel. Tem a Mensageira, tem a Cruz, tem várias versões. Então você tem que ficar atento, queridos. Agora, pastor, e por que tudo isso? Olha para cá, eu finalizo e a gente já ora. Existem dois textos principais da onde os primeiros cristãos escreviam a Bíblia. Tudo bem até aqui? Dois textos. Um descoberto recentemente, porém é o mais antigo. Por isso você vai ver na sua Bíblia, entre colchetes, algumas palavras, lá embaixo fala assim: não consta nos mais antigos manuscritos ou nos melhores manuscritos. Só que esses mais antigos manuscritos é do século II, século III, século IV. Esses mais antigos manuscritos não são os melhores, não são o que a igreja primitiva usava. Esses manuscritos foram achados agora em 1960 e pouquinho, que foram descobertos. E são os mais antigos. Eles fazem uma análise lá de fotoquímica, bioquímica. Eles conseguem saber de que data é aquilo. São os mais antigos mesmos. E por que estavam lá? Por que acharam? Uma Bíblia boa antigamente, ela se gastava pelo uso. As Bíblias heréticas, irmãos. Sabia que muitos hereges foram queimados? Hereges mesmo, não aqueles hereges que eram chamados de hereges. Mas muitos hereges foram queimados por falsificar a Bíblia. Então muitos escreviam a Bíblia, irmãos, e quando passava pelos analistas, ela não passava. Então essas Bíblias eram enterradas, porque ela não prestava. Foram essas que descobriram. É chamado texto crítico. Os estudiosos chamam texto críticos. O outro texto é o texto majoritário. É o textus receptus. É do século IV, século V, pouquinho, mas a maioria do século IX. É mais tardio. Mas por que essa que está mais recente é a melhor? Porque todas se gastaram, irmãos. Todas se gastavam pelo uso. Então quando você ver assim na sua Bíblia, olha, isso que não consta nos melhores manuscritos, esses melhores não são os melhores. São os podres. São os que não prestavam. São os que tinham erro. E eles estão cada vez descobrindo mais. Estão cada vez descobrindo mais. Existe uma caverna chamada Caverna de Qumran. Ali na Caverna de Qumran é uma grande cidade. E ali tinha cristãos verdadeiros, mas também tinha cristãos falsos. Em um lugar eles acharam o livro de Isaías inteirinho, como o nosso aqui. Inteirinho assim, no hebraico, no puro hebraico, como nós temos aqui. Mas ali acharam inúmeras, centenas e inúmeras de manuscritos. E outros completamente contra. O problema é, irmãos, presta atenção. Esses manuscritos do século IX, esse que é o verdadeiro, esse que é o bom, acharam mais de 5.300 manuscritos. Mais de 5.000. Eles não se contradizem em nada. Tudo que um fala, o outro fala. O mesmo texto lá está igualzinho um com o outro. Você vê que foi passando pai para filho. O outro texto, olha só, 5.000 e pouquinho, irmãos. 3.500 e pouco, meu irmão. Desculpa aí. 3.500 e pouco manuscritos que concordam entre si. Do outro lado, eles acharam 45. Já é para ficar assim, né? 45. Esses 45 não concordam em nada com aqueles outros milhares. Não concordam em nada. Ah, pastor, mas é porque deve ser bom. Tá bom. Além de não concordar com nada aquelas centenas de milhares, não concordam entre si. Eu te pergunto, presta ou não presta? Presta ou não presta?
não concorda com aqueles 5.350 e não concorda entre si. Presta ou não presta? Não presta. 5.350 que concorda entre si em todos os versículos, tudo bate. Aí acharam uma caverninha velha cheia de morcego lá, 45 manuscritos, que não concorda com aqueles 5.350 e que não concorda entre si. Entre si. Então a nossa espada do Espírito, irmãos, tem que ser vigiada. Tem que ser vigiada. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, quando você for decidir coisa do seu caráter, e você tem a mania boa de ler a Bíblia, leia nas mais antigas. Por exemplo, a King James. Essa é a melhor de todas, e é raro você achar. ACF, Almeida Corrigida Fiel. A Pentecostal, embora ela venha com os observações, eu não gosto das observações que ela tem, mas ela vem também, ela é fiel também, ela é correta. Então, quando você for decidir seu caráter cristão, sua vida cristã, não fica dando moleza para o diabo não, irmãos. Não fica dando moleza para Satanás não. Vai lá e olha na uma, olha na outra. Vai pregar, vou pregador vai pregar. Não leia só no versículo não. Procure outros versículos. Eu tenho dito e repito para vocês. Você quer ler a Bíblia só a nível de informação, leia a linguagem de hoje. Porque você lê rapidinho e você conhece. A nível de conhecimento, de informação, leia a linguagem de hoje. Mas leia mesmo. Depois que você lê umas 2, 3 vezes, só a nível de informação, pega uma Bíblia King James, pega uma Corrigida Fiel, pega uma, me foge o nome agora, a outra, pega uma dessas e aí lê. Quando for tratar de caráter, de vida cristã, vá para a espada aguda de 2 gumes. Vá para a palavra que é a espada afiada. Vai decidir caráter. Essas bíblias de celulares, tem dessa aqui, essa minha aqui que eu estou usando aqui hoje, que é a boa, tem também para o seu celular. Agora, não fica pegando linguagem de hoje para decidir caráter. Ah, peraí, eu preciso eu vou ou não vou casar com essa mulher? Aí você tem a mania de ver na Bíblia, né, irmão? Não tá certo não. Mas tá bom, vai lá, vai ver. Então procura uma Bíblia fiel. Uma Bíblia fiel. Ah, eu saio do serviço ou não saio do serviço? Está errado você decidir isso na Bíblia, com um versículo bíblico. Mas quer ver? Então vai lá e ora numa Bíblia boa. Vai decidir como é que você corrige seu filho. É para corrigir o filho mesmo. Pega na Bíblia fiel. Pega numa escritura fiel. Vai pregar uma palavra, uma palavra doutrinária, uma palavra mais profunda. Vá nas outras versões. Não brinca com a palavra, porque, irmãos, tem uma promessa no Apocalipse, lembra disso? Quem sabe que tem uma maldição no Apocalipse? Quem sabe? Tem uma maldição lá. Ai daquele que aumentar ou tirar uma só palavra da minha lei. Ai daquele. Quem já leu isso na Bíblia? Ai daquele que acrescentar ou tirar uma só palavra da minha profecia. Então, espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Curva sua cabeça, feche seus olhos.